Olá, senhoras e senhores, vamos juntos com mais um Pleno Esportes. No programa de hoje, tudo o que rolou no Brasileirão masculino, Brasileirão feminino, Libertadores e Copa Sul-Americana com jogos essa semana, Hugo Calderano fazendo história no tênis de mesa, skate e Fórmula 1. A nossa dica de saúde da semana é com o professor de Educação Física André Lima, especializado em exercícios na gravidez e no pós-parto. Na resenha Show de Bola eu recebi o botafoguense Serjão e o tricolor Gabriel dando aquele tempero musical todo especial. Então você já sabe, vem comigo nessa. Apesar do empate em 0-0, Flamengo e Vasco fizeram um bom e movimentado jogo no Maracanã pela quinta rodada do Brasileirão. Faltou bola na rede? Claro que faltou, mas ela só não entrou porque os goleiros Rossi e Léo Jardim, principalmente Léo Jardim, estavam em noite inspirada. A dupla fez ao menos 6 grandes defesas na partida, que também contou com bola na trave e inúmeras chances perdidas. E diferentemente dos últimos confrontos entre as duas equipes, não foi só o rubro-negro que atacou. O lado vascaíno, mesmo com suas limitações, teve algumas oportunidades para abrir o placar. Pelo Brasileirão, o confronto do Flamengo será com o Corinthians, domingo às 16 horas no Maracanã. O Vasco pega o Cruzeiro também no domingo, às 18h30, lá no Mineirão. Atlético Mineiro levou a melhor sobre o Botafogo no Mineirão. É isso aí. O Galo derrotou a equipe do técnico Renato Paiva por 1-0, vencendo a primeira partida na edição 2025 do Campeonato Brasileiro. Tava ruim pro Atlético. O Atlético abriu o placar com o Coelho. A derrota fora de casa faz o atual campeão da Libertadores e também do Brasileirão chegar a 3 jogos sem vencer no Brasileirão, hein? Abre o olho e começar o alerta a ser ligado aí. O Botafogo recebe o Fluminense sábado no Newton Santos às 21 horas. Fluminense e Vitória ficaram no empate por 1-1. O tricolor saiu na frente com o Cano, mas a equipe baiana chegou ao empate aos 44 do segundo tempo, com o gol de Lucas Braga. Teremos um super clássico no sábado, como eu falei, entre Fluminense e Botafogo no Newton Santos, às 21 horas. No Brasileirão feminino, as meninas do Flamengo perderam para o Bragantino por 2-0. Voltam a campo no próximo sábado e enfrentam o Juventude às 21 horas. Já as meninas do Tricolor Carioca venceram o Sport por 2-0 com gols de Cláudia e Letícia Bussato. Voltam ao campo no domingo e tem pela frente o Bahia, domingão, 11 horas da manhã. E pela Conmebol Libertadores, o Flamengo entrou em campo ontem contra a LDU e ficou no empate, mais um pontozinho super importante fora de casa. O glorioso Botafogo, atual campeão da Libertadores, entra em campo hoje às 21h30 e tem pela frente o Estudiante. É isso aí, pra cima deles, fogão. Na Copa Sul-Americana, o Trem-Bala da Colina entrou em campo ontem contra o Lanús e ficou no empate, um pontinho super importante. O tricolor carioca está jogando nesse exato momento com a União Espanhola, partida que começou às 19 horas. E o Brasil faz história no tênis de mesa com Hugo Calderano. Ele é campeão da Copa do Mundo de tênis de mesa, ganhando do líder do ranking. Para você ter uma noção, uma ideia ali da dimensão do feito do Hugo Calderano, ele é o primeiro campeão mundial fora da Ásia e da Europa. No circuito de Criciúma de skate, Pedro Carvalho deu show na final do parque do STU Nacional de Criciúma, neste domingo que passou. O skatista de 19 anos voou na 7ª e última volta para desbancar o favorito, Calone Cone. Ele vibrou tanto na comemoração que quebrou o skate antes mesmo de receber a nota. Parabéns! Para os amantes da Fórmula 1, neste domingo tivemos fortes emoções debaixo de muita chuva. O Mundial de 2025 de Fórmula 1 tem um novo líder. Oscar Piastri foi o vencedor do Grande Prêmio da Arábia Saudita, seguido por Max Verstappen, que chegou em segundo, e Charles Leclerc, que foi o terceiro. E vamos com o nosso quadro Dicas de Saúde.
Olá pessoal, eu me chamo André Lima, sou professor de Educação Física, especializado em exercício na gravidez e no pós-parto. E hoje fui convidado pelo programa Plena Esporte a falar um pouquinho sobre o Pilates na gravidez. O Pilates é um exercício de condicionamento físico completo, onde a gestante vai poder se exercitar desde o primeiro trimestre até o dia do parto. Ele vai trabalhar todo o condicionamento físico da gestante, desde a mobilidade e alongamento até o fortalecimento geral, tanto de membro superior, membro inferior, fortalecimento de abdômen, que é muito importante na gravidez, fortalecimento de coluna, tá bom, gente? Então, se você engravidou ou se pensa em engravidar, pode e deve se exercitar desde o primeiro trimestre, tá bom? Um abraço! Hora do intervalo e você já sabe, mais rápido que o VAR. Vem comigo nessa. Boa tarde, senhoras e senhores. Quiserem comer o verdadeiro e tradicional churrasco do gaúcho, meu nome é Samuca, estou aqui na nova unidade da loja da Pecuária, o Espetão do Gaúcho. Vem conhecer ela e vem comer o tradicional e verdadeiro churrasco do gaúcho. Quer conhecer o Espetão do Gaúcho, além daqui da Pecuária, a gente tem na 28 de março, número 624, ó, em frente ao Sunset, ao lado da Prefeitura. E no Shopping Boulevard, ó, novo Shopping Portagem, o Grande Vila Gaúcha, onde você vai encontrar o verdadeiro tradicional churrasco do gaúcho. Vem conhecer a gente e você não vai se arrepender. Voltamos, senhoras e senhores, e hoje nós temos a nossa resenha show de bola, a resenha que é um show. Eu recebi o botafoguense Serjão e o tricolor Gabriel, que deu aquele tempero especial na nossa resenha. Solta aí, Paulinho. E eu te busco à meia-noite, e depois disso a gente foge pra algum lugar que ninguém vá nos encontrar. E depois disso a gente foge, vamos fazer desta uma noite, viver como se o amanhã não fosse chegar. Então vai, tira minha paz, sentar demais, vai, faz de um jeito que só você faz. É isso aí, senhoras e senhores, amigos e fãs do Pleno Esporte. Está começando mais uma resenha show de bola, a resenha que é um show. E é claro que a gente não pode começar de forma diferente, sempre com esse tempero musical. Aqui à minha esquerda, meu lateral esquerdo, Gabriel, dando aquela canja. Gabriel, Prazer, meu irmão. Prazerzaço, obrigado por ter vindo aceitar o convite, fazer parte dessa resenha. A gente vai conversar um pouco, muito mais sobre Fluminense, é claro, também sobre a sua trajetória como músico, ser músico da casa também, do Espetão Gaúcho. Vamos falar aqui na minha lateral direita, meu querido amigo Serjão, grande botafoguense, representando essa equipe que vem lutando 2025 para poder conseguir voltar aos tempos de glória de 2024, correto? Exatamente isso aí.
Tá meio mal, porque o nosso dono não dá muito valor ao Campeonato Carioca. Então, o ano começou agora há um mês. O Botafogo está parado, só começou em abril, na verdade. Que o nosso dono não entende o que é Campeonato Carioca. Foram mais de 50 dias sem técnico. Né? Exatamente, ele não entende, ele não dá valor. Ele acha que é brasileiro e Libertadores. Ele não dá valor, Carioca. Demorou para o Botafogo engrenar, como eu falei, o Botafogo ficou aí 50 dias ou mais sem técnico, e aí agora está correndo atrás. Chegou, rapaz. Eu vou falar para você, esse é o atendimento do Espetão Gaúcho, meu querido, meu amigo, meu parceiro aqui, como sempre. Filhão, muito obrigado. Nada, eu que agradeço. Aqui. O Espetão Gaúcho agradece vocês por vir aqui. A gente te agradece, obrigado pelo atendimento de sempre. Essa coisa é maravilhosa. E calma que vem mais, hein? Calma que vem mais. Mas como eu ia falando, o Botafogo demorou a engrenar, né? Foram 50 jogos, 50 dias ou mais sem técnico. Tá correndo atrás do prejuízo agora, entendeu? Então, eu vou esperar meu parceiro. Ai, que maravilha. Meu cinegrafista tá com a boca cheia d'água lá. Obrigado, filhão, obrigado. Tamo junto. Aí, é o seguinte, o atendimento tá maneiro, né? Muito bom. A gente tá batendo papo, a gente vem assim, já chegando. Chega de boa. Chega chegando. Isso é o Espetão Gaúcho. Eu queria que você falasse um pouco, porque assim, tá faltando alguma coisa com a saída do Almada, com a saída do Luiz Henrique. Eu acho que o Botafogo ainda tá demorando para encontrar uma peça. Tá sentindo a falta desses dois jogadores, né? Houve uma queda de qualidade evidente no ataque, né? O ataque caiu bastante. Eram 4 peças importantes no ataque, né? E aí 2 principais. O melhor jogador das Américas foi embora e o substituto do Messi foi embora. Quer dizer, a queda seria sentida de qualquer forma. E os substitutos não tiveram tempo ainda para se fazer uma pergunta. Você tá com sede? Tô. Olha aí. Opa! Vou lamber até a palavra. Não, aqui eu não bebo não, não, aqui. Ele só, não, o meu é água. Por enquanto. Valeu, filhão, obrigado. Tá com sede? Então, tintim vocês dois aí, tricolor, ai, que maravilha. É isso aí. Vou fazer o seguinte, vou deixar você saboreando o chopp aqui e vou aqui na minha lateral esquerda com o Gabriel. Obrigado, filhão, muito obrigado. Gabriel, Fluminense parece que se encontrou com a chegada do Renato Gaúcho. Tô começando a me iludir. Começando a me iludir é ótimo. Mano deu aquela quebrada na gente. Aí é que eu queria assim, é claro que a gente vê, eu tava até conversando com o André, com o meu cinegrafista, a gente assiste os jogos de outras equipes, mas a gente não tem o olhar como torcedor. Você como torcedor, o seu olhar é diferente. Exatamente. Então assim, eu queria que você, são 4 jogos, 4 vitórias com o Renato Gaúcho. 100% de aproveitamento. 100%. Maravilha. E aí eu faço a pergunta, o mesmo elenco que o Mano Menezes tinha na mão. O que você acha? O jogador que não estava afim de jogar, estava afim de derrubar o Mano é arrogante, eu tenho essa visão dele, eu acho que ele não agrega. Dê a sua opinião como torcedor. Pelo que eu reparei, essa parada. O Renato, ele tem um carinho, ele chega, ele conversa, ele dá atenção, ouve os jogadores. Mano não tem isso. Mano, ele é qualquer jeito e ele tem aquela parada. Foi o que ele fez com o Senna, com 10 minutos, 15 minutos de jogos, ele tirou. E você via que os jogadores não estavam satisfeitos, não estavam jogando com vontade. E Mano, querendo ou não, ele tem a característica maneira dele, que é isso. Ele tá jogando uma pergunta se está bem. Mano não, o Renato. E ontem mesmo, ele reconheceu o Lima. Lima ontem estava meio devagar, Então aconteceu o caso com o Lima. Ele entrou no jogo, entrou com febre, mas não reconheceu, deu incentivo, o Lima jogou, não jogou tanto, não jogou tão bem, mas entrou, fez o seu melhor. E Renato é diferente, você vê que o clima é outro. Aí você usou a palavra-chave, o clima é outro. O Renato, com aquela brincadeira toda de mostrar o DVD dele, de mostrar pra galera, ele consegue trazer o jogador. O Mano, não é que ele é um técnico ruim,
né? Eu não Mas acho. ele perdeu o vestiário porque ele brigou com o Marcelo. Pois é, com o Thiago. ele veio brigando com o Marcelo, ele veio brigando com o Thiago. Pois é, com o medalhão. Quer dizer, o time gasta uma grana para poder trazer jogadores grandes e o técnico vai lá e simplesmente implica com os principais. Com as estrelas do clube. Mas isso já é um histórico do Mano Menezes em relação a outros clubes que ele passou. Ele é um treinador, assim como o Luxemburgo. São treinadores que se acham acima de qualquer coisa. No Flamengo ele falou que o jogador não entendia o que ele queria. Pois é, cara. Então, assim, o Luxemburgo também tem essa mania de achar que eles estão acima dos jogadores. E o jogador tem que ser submisso e tem que fazer o que ele quer. E aí, quando você pega um treinador malandro como o Renato Gaúcho, entendeu? Que vem e traz o time, faz 4 jogos, 4 vitórias, tá voando. Fez um jogão contra o Corinthians, né? Fez um jogão contra o Corinthians, gol do René, que desencantou. O René desencantou, agora ele apaga. Remédio milagroso. O René agora ele apaga, ele dorme por mais um ano, depois ele volta depois ele volta a acordar. Mas você vê que ele resgata os jogadores que eram do elenco, mas não tinham carinho. Exatamente. Não tinham a vontade de jogar. Exatamente. Pois é. Sérgio, eu queria que você falasse pra mim com a sua visão como torcedor, porque é o seguinte, eu vou voltar em 2019, quando o Flamengo trouxe Jorge Jesus, né? E o Jorge Jesus fez o que fez com o Flamengo. Eu sei que o Flamengo aqui só está em pauta em relação para colocar um adendozinho nessa nossa conversa, na pergunta que eu vou te fazer. E de lá para cá começou uma febre de todos os times contratarem técnicos portugueses. Aí veio o Abel para o Palmeiras, que está fazendo história no Palmeiras, né? O Botafogo contratou o Castro. Isso. Aí o Castro, no meu ponto de vista, eu acho que deu uma sacaneada. Ele visou dinheiro quando ele foi lá para a Arábia, entendeu? Ele estava com o time na mão, o Botafogo estava voando com ele. Ele simplesmente deixou o Botafogo na mão. Aí o Botafogo chamou esse que foi campeão, que veio em 2024, que eu esqueci o nome dele agora, me fugiu. Enfim, outro português. E agora chama outro português para comandar o time. Eu quero que você, na sua visão, como é que você enxerga essa febre dos times, dos clubes, tá valorizando os árbitros, os técnicos portugueses, e como é que você vê isso pro futebol? Eu acho o seguinte, eu acho que técnico bom não tem nacionalidade. Eu acho que existe bom técnico brasileiro, como o Renato considero o Renato bom técnico. Acho que existe bom técnico argentino, muitos bons técnicos argentinos, e bons técnicos portugueses. E realmente esses 3 aí que você mencionou deram certo. Tranquilamente, beleza. Mas houve técnicos aqui que não fizeram nada português. Então não é por nacionalidade. Existe bom em cada país. E é verdade que, no momento, os brasileiros estão perdendo. Não estão... Eu acho que tá faltando reciclagem para o técnico brasileiro. Né? Tá faltando reciclagem. Talvez o curso da CBF mais ambientado com as novas técnicas. O curso da CBF não é aceito na Europa. Então, quer dizer, fica um pouco mais escanteado o pessoal daqui. E como é que você está vendo o desempenho em 2025? Como eu falei no início, o Botafogo agora está correndo atrás do prejuízo, está tentando voltar a ficar lá pelo menos entre os 10 na tabela, né? Fez um partidão contra o São Paulo, empatou em 2-2, jogão de bola, muito legal de se ver, com um golaço de Savarino. Golaço indiscutível. Assim como o René desencantou, o Savarino também meteu um gol de craque. Mas como é que você acha que tá faltando muito ainda pro Botafogo voltar a ser o que foi em 2024? A perda do Baixo na defesa está fazendo falta também. Quer dizer, nós perdemos 2 excelentes atacantes e o Baixo, que fazia uma dupla quase perfeita com a Argentina, agora esqueci o nome. Então, quer dizer, o time está inseguro na defesa e o ataque caiu em relação ao ano passado. Quer dizer, então, é um momento de indefinição por isso, porque
caiu tanto na defesa como no ataque. Então, quer dizer, temos que melhorar. Mas você acha que o técnico está no caminho legal? Você está gostando dele? Eu tenho dúvidas, mas não posso garantir também que a culpa Eu juro pra você que teve uma entrevista que eu tava assistindo dele, que eu achei que ele fosse fazer igual o outro técnico. Teve um técnico no Botafogo, que eu acho que foi o Castro, que entregou o cargo. Falou assim, eu vou pedir pra sair porque é do jeito... Não, foi um intermediário. Foi o intermediário, né? Que pediu pra sair, que assim, jogou a toalha. Ele nem tentou, nem correu atrás. Ele simplesmente quis... Perdeu pro Flamengo e quis abandonar. Quer dizer... eu achei aquilo ali muito amadoresco, com né? certeza. Porque você, como técnico, você jamais pode deixar a sua equipe abandonar. É que nem o capitão do navio, o capitão do barco, ele não pode abandonar o barco. É o último a sair. É o último a sair, entendeu? Com certeza. Aí o nosso bate-papo hoje aqui também, essa resenha gostosa, a gente pode comer, pode ficar à vontade, tomar um chopinho. Enquanto eu vou falando, vocês vão mastigando. A gente tem aqui o atual campeão da Libertadores 2024, botafoguense, e o ex-campeão da Libertadores, o Fluminense 2023. Hoje, Botafogo está disputando a Libertadores 2025 e restou ao Fluminense a Copa Sul-Americana, que está indo muito bem, é o líder da tabela, diga-se de passagem. Mas, cara, por que acontece essa montanha-russa no futebol brasileiro com os times brasileiros? Um ano vai bem, faz uma temporada maravilhosa, no outro ano some, afunda que nem, sei lá, que nem barco furado. Por que acontece isso, Gabriel? Tomamos um susto, né? Pô, lutou pra não cair. Lutamos pra não cair. Lutou pra não cair. Mano, eu acho muita, tipo assim, o presidente Fluminense é teimoso juntamente com o Diniz, que também era outro teimoso, demorou, não ajeitou o clube, tá? Não ajeitou o time, deixou o time na situação, o Mano chegou, até que ajudou, mas por outro lado também fez aquela confusão com o Marcelo, então que desestabilizou o time, mas conseguimos buscar Sul-Americano, mas o futebol tem essas peculiaridades, né? Um ano tá lá em cima, tá brigando por principais campeonatos e do nada já tá lá embaixo brigando pra não cair. Se bobear no ano seguinte tá na segunda divisão, como já aconteceu. Com o Botafogo, com o Fluminense, né? Como já aconteceu. E aí eu não entendo, porque se você for pegar um time na Europa, se você for pegar uma Champions League, por exemplo, cara, você vê praticamente os mesmos times. Mas sempre. que é lá é continuidade. Sempre tem que estar se mantendo. Aqui nós somos vítimas de sucesso e de fracasso. Quando perdemos, tira o técnico. E quando ganhamos, a gente perde o técnico para outro time de fora. De fora. Aí realmente é difícil. Mas olha... O Palmeiras está nessa toada boa porque manteve o Abel. O Abel, que embora tenha seus problemas, acha que é mais educado que os brasileiros, acha que é melhor que os brasileiros, mas como técnico tem que admitir que o cara é muito bom. Acho ele mal educado, tá bom? Eu acho ele meio grosseiro na hora de responder a nós jornalistas. Você acha superior. Numa pergunta ele vai lá e briga com o vizinho. Ninguém é superior a ninguém. Ninguém. Ninguém é superior a ninguém. Vamos fazer o seguinte, eu queria pra gente, antes da gente terminar, mais uma vez com esse tempero maravilhoso do Gabriel, queria que você depois falasse, você vai tocar uma música autoral, mas depois a gente vai falar sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco da sua galera do Botafogo, como é que vocês se reúnem para ver o jogo, onde é que vocês reúnem? Eu sei que tem uma galera, tem uma torcida organizada. Exatamente. A gente se reúne para ver o jogo, muitas vezes. Eu vejo muito também com a minha família, né, meus filhos. Eu, por exemplo, em 89 eu estava lá, em 95 eu estava lá no Pacaembu. E agora, nesse ano, eu queria ir para a Argentina. Mas eu pensei, é melhor comemorar na Argentina sozinho ou comemorar aqui com a família? Aí meu filho e meu neto estão sempre comigo e o pessoal aqui, os amigos. Então,
Achei melhor ir lá no Newton Santos assistir no estádio a final. E foi muito emocionante. E aí isso reúne a galera sempre pra poder... Sempre. Tem sempre um lugar ali perto do cemitério ali do Caju. E a gente se reúne lá para tomar uma cervejinha. E a gente estava conversando aqui, antes da gente começar a gravar, que eu achei super legal, que eu falei assim, a gente começou a conversar sobre a gravação do quadro, da resenha, e aí você falou que o seu pai, seu avô, meu avô. era botafoguense, e você falou que o seu pai era tricolor. Cara, são as coincidências da vida. Meu avô era botafoguense, meu primo é botafoguense, minha mãe é botafoguense. Aí eu puxei a família do meu pai. Seu pai é tricolor. Na sua casa, quem é botafoguense? No caso lá, eu fui uma ovelha alvinegra. Adorei isso, ovelha alvinegra. Adorei. Porque meu pai era tricolor e minha mãe vascaína. E... Aí eu falei, meu X era botafoguense, aí me puxaram pro Botafogo. Quando é que, agora eu fiquei curioso, quando é que deu esse start de... Porque meus X eram torcedores fanáticos. Aí, pai e mãe já eram mais tranquilinhos. Meu time levou em todos os jogos do campeonato de 78. Todos os jogos. Viu o Botafogo ganhar de Campo Grande 8-0. Olha isso. 8-0. Perivaldo, gol de Perivaldo. Botafogo agora... Paulo César Lima. Eu sou tricolor, mas eu comemorei o título do Botafogo junto com meu avô e com meu primo, o Louco Abreu de Cavadinha, de pênalti. Nossa, eu comemorei muito esse título. Vai, Bruno. É isso aí. Eu comemorei esse título. Que legal. Mas olha meu só. avô ficou muito bobo. E aí o grande barato, até para o pessoal de casa entender, quando a gente criou o Pleno Esportes, quando eu elaborei esse quadro junto com a equipe, a ideia é exatamente passar para os nossos telespectadores, para o público de casa, que é sim possível. A gente está vivendo num mundo tão violento, com tanta violência entre torcedores, racismo imperando e uma coisa muito, muito ruim de se mostrar, porque o futebol é arte, futebol é alegria, futebol é reunir os amigos. Muito com as redes antissociais. Exatamente. Que as pessoas se acham forte. E se esconde atrás das redes sociais. São covardes. Exatamente. Então, assim, a gente começou a ter tanta coisa de ruim para poder manchar o futebol, a beleza que é o futebol. Porque o que é o futebol? É você realmente reunir os amigos num barzinho, tomar cerveja. Mesmo que tenha na mesa ao lado, um torcedor tricolor, você tá ali, meu irmão, o cara grita gol, você, parabéns. E é isso que as pessoas têm que entender. Que é possível, sim, curtir o futebol ao lado do seu adversário com muito carinho, muito respeito. Exato, respeito. E a ideia da resenha Show de Bola é exatamente essa. Poder trazer, e é claro, a gente não podia deixar de faltar, porque resenha boa tem que ter música boa. Exatamente. Né? Então, Bruno, eu queria que você falasse um pouco da sua agenda. Exato. Eu sei que você é músico aqui do Espetão Gaúcho, toda quinta-feira você está aqui, mas está em outros lugares também. Eu queria que você falasse da sua rede social, desse a sua agenda, e falasse um pouco da música que você vai mostrar pra gente para terminar. É a nossa música de trabalho. E o Instagram é Gabriel Ferrari Oficial, tá? E a agenda, estamos de 15 em 15 dias. 15 em 15. Às quintas no Espetão do Gaúcho. Sextas, até não varia muito. Tem vezes que é festa particular. Ou seja, agenda lotada. Não pode parar. Graças a Deus. Menino parado vem de picolé, tem que cantar, não tem jeito. Vamos lá. E, Sérgio, fala aí sua rede social, manda um recado pra galera, o pessoal da torcida. Eu sou antissocial. Manda um recado pro Jefferson, pro amigo botafoguense, que tá ali nos bastidores. O Renan, meu grande amigo botafoguense, me trouxe aqui. E o pessoal que a gente se encontra sempre nos jogos. Dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Cara, eu tenho um grande amigo, não sei se é do conhecimento de vocês, que já participou 2 vezes da resenha, que é músico também, é o Reubis Pess, que é, cara, Reubis, parceiraço meu de infância. Cara, eu conheci antes de ir pro Rio, a gente já fez algumas coisas juntos, já participou, futuramente, mais pra frente, ele vai voltar. Então, eu vou fazer o seguinte, fala um pouquinho dessa música, como é que foi criar essa música, compor essa música, e aquela câmera ali é toda sua pra você dar o seu recado e terminar com chave de ouro.
Que massa. Essa música eu fiz com 2 amigos, o Guilherme e o Derek, na época do colégio. A gente fez no colégio. E eu fiz o refrão em casa, que é o que a gente vai puxar. Aí eu mostrei os meninos, ouve aí. E a gente que usava muitos instrumentos do colégio. Aham. Era só a gente, eu e os meninos. E a gente tem várias outras composições juntos, mas essa foi a que eu tirei pra gente lançar. E já tá nas rádios, tem também no Spotify, Deezer, YouTube. Tem o clipe também no YouTube, tem nas minhas redes sociais todas. E vamos lá. Show de bola. Então é o seguinte, só antes de você terminar, vou dar meu recadinho. Rapaziada, senhoras e senhores, amigos e fãs do Pleno Esportes, a gente vai ficando por aqui, terminando essa resenha super gostosa com meu querido amigo Serjão Botafoguense, meu lateral direito. Gabriel, meu lateral esquerdo, Tamo tricolor, junto, músico Serjão. excelente. E é claro, não podia deixar de agradecer a todos que trabalham aqui no Espetão Gaúcho, que nos serve e nos atende muito bem. Meu muito obrigado. Fica por aí, agora eu vou deixar vocês com o Gabriel. Tamo junto, Glaucio. Obrigado, Valeu, tá, meu eu que irmão? agradeço. Tamo junto, Serjão. Vambora. Eu tô jogado aqui nesse bar, eu tô bebendo Old Par, pra ver se essa saudade passa, pra ver se essa saudade passa. Eu tô jogado aqui nesse bar, eu tô tentando te esquecer, vou ver se pego outra logo, pra não lembrar mais de você, pra não lembrar mais de você. Bom demais. Tamo junto sempre. Nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do programa, como sempre feito com muito carinho para você, amigo e fã do Pleno Esportes. Nos sigam nas redes sociais, @Pleno Esporte, compartilhe o link do programa em suas redes sociais. Fale do programa com seus amigos, vamos aumentar ainda mais a nossa torcida. Lembrando que o Pleno Esportes é transmitido pelo canal do YouTube da Plena TV, onde você pode assistir quando, onde e a hora que quiser. É isso aí. E você, amigo e fã, fica coladinho com a gente pelos canais por assinatura. Ver TV Canal 03, SFNet Canal 31 e NET TV no canal 181. Ou então aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui. O programa ele é transmitido 3 vezes ao dia, todos os dias. Agradecendo aos nossos patrocinadores e a todos que fazem o programa acontecer. Paulinho, meu mestre dos magos, na técnica e edição. André Marques, meu cinegrafista. Bruno no suporte. E, é claro, agradecendo sempre a sua companhia. O meu muito obrigado pelo carinho. Beijo no coração.